Oi pessoal, começando mais um Reconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E o tema de hoje é como você aí que tem uma operação de 300k por mês de faturamento pode chegar a 1 milhão sem dica rasa, né? Sem aquele papo milagroso e sim com muito processo, trabalho e estratégia para fazer isso acontecer. E para falar sobre isso, meu co-host aqui, o Flávio, nosso sócio lá da Ciclo, responsável pelas estratégias de marketing. A gente vai fazer um episódio muito diferente dos outros, né? Geralmente a gente traz a galera de mercado para cá para bater um papo, conhecer um pouco da história. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. E hoje a gente vai compartilhar o que a gente viu funcionar na prática. Então, para você que está acompanhando no YouTube, a gente vai compartilhar aqui visualmente alguns itens, né, alguns tópicos importantes para você. Para você que está ouvindo a gente aí no Spotify, por exemplo, eu vou detalhar tudo aqui com ele para que você consiga aí aplicar isso na sua operação. Mas vamos lá, fala Flávio. Fala pessoal, cara, brigadão por quem estiver ouvindo aí a gente, né, e estiver acompanha o Reconcast, acompanha os outros episódios aí com os gestores. A gente resolveu trazer esse tema porque é muito comum algumas operações que chegam até a Ciclo, eu estou estagnado nesse faturamento, eu estagnei ali em 300, eu não sei o que eu vou fazer, aí é sempre aquela, né, Felipe? Eu já faço Google, já faço anúncio, e a pessoa de tanto ouviu que outras pessoas, né, que enriquecem o conteúdo dentro de marketing digital traz, a pessoa ela acaba ficando raso nesse nível, né? De, não, eu só faço isso, é isso que eu vou gerar. Então, na Ciclo, o que a gente busca? Trazer uma visão estratégica de mercado, porque a gente tem vários cases de várias operações que eram marcas já relevantes no off, né? A empresa ali tinha, sei lá, 80, 90 lojas, tem cases que a gente pegou disso, e o e-commerce vendia 60 mil reais. E às vezes representava pouco, o e-commerce ele era um canal com baixa representatividade no negócio como um todo, e aí a missão do gestor era fazer com que essa representatividade ela aumentasse. Você lembra que tinha várias operações que chegavam assim na gente e a meta não era nem... Pô, a gente atingiu faturamento alto aqui dentro da operação de e-commerce, mas sim da gestão e diretoria da empresa virar e falar assim, pô, o e-commerce é a loja número 1 em vendas. Então, exato. Às vezes, por ter essa sistêmica, né, de já saber como funciona você posicionar uma loja física, então você está num bom ponto, você já saber como funciona a região e tudo isso influencia na venda, né, do ponto físico, e só que os gestores eles têm a dificuldade de fazer isso daí no online. Então, para eles ficar meio confuso. Então, a gente entra muito dentro dessas operações para conseguir resolver isso. Legal. Até antes da gente compartilhar aqui a tela, entrar nesses tópicos que são importantes, são 10 anos de mais de 300 operações que a gente já teve contato, né? E olha que interessante, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa vivência na prática, né? Eu sempre tive um ponto muito focado
na parte de negócios, na parte comercial, de mapear as dores dessas operações de e-commerce e trazer isso para dentro da nossa operação para que a gente conseguisse desenhar a melhor linha de solução possível. E aí o Flávio ficou muito tempo na operação da Ciclo com a equipe, estruturando processos, escopos de soluções que dão efeito. Então, só para vocês entenderem também um pouco da experiência dele, foi e-commerce pra caramba, né? Muito, Flávio, assim, muito e-commerce. de nichos diferentes, né? Cara, disso que eu citei, né? Da marca ali ser muito forte no off, que a gente fala do ponto físico, a marcas nativas digitais, né? Então, lancei esse produto aqui, não tenho ponto físico, terceirizei a fabricação, mas a minha construção é a marca, né? Que a gente chama hoje em dia de DNVB. Então, não é muito antigo isso, mas hoje é um tema mais recente, mas não é tão antigo, a gente já atuou, né? Indústrias é muito comum, ainda mais agora, né? Que a gente está falando de retail media, de que vocês precisam entender. Que eu comento e treino o time para conseguir. Não é canal, não é técnica, não é hack, nem nada. A primeira coisa que todo profissional de marketing, de e-commerce, seja lá assim, se você foi contratado para uma operação para fazer ela crescer, você precisa compreender os mecanismos que vão fazer ela crescer. Só que para você entender isso, você tem que entender de negócios, você tem que entender de finanças, você tem que entender de precificação, você tem que entender... Eu sei que é muito robusto, né, isso, que muitas vezes os profissionais... ou o profissional de e-commerce, ele é mais... A gente até brinca, né, de... Cara, cada operação tem um tipo de profissional de e-commerce. Tem um profissional de e-commerce que a gente lida nos projetos, que ele tem um background mais logístico. Então você vai conversar com esse cara, ele vai falar assim, cara, a melhor forma da gente distribuir esse produto vai ser ter esses fornecedores logísticos e com base nisso a gente vai reduzir frete. Você tem aquele outro gestor mais uma pegada marca. E daí ele tem a dificuldade de entender números, métricas, cara, como que a gente vai alavancar a venda. Então ele tem a dificuldade nisso. Tem um de tecnologia, que é o tempo todo o foco dele tá tentando RP. melhorar algum... Trocando RP, mudando de plataforma, tentando melhorar layout. E assim, gente, isso que a gente tá destacando não é uma deficiência, é uma experiência que cada um foi absorvendo ao longo do tempo. Aqui no podcast mesmo a gente teve convidados com histórias completamente diferentes, né? Não é igual. É porque é uma área nova, né? Se a gente for pegar e-commerce vai fazer uns 20, 25 anos. Se a gente for pegar varejo em si, tem centenas de anos já. Tipo verdade. O pequeno comerciante vendendo e fazendo marketing ali até criar uma grande rede. Por aí vai. Vamos puxar alguns exemplos legais, que é o seguinte. Quando a gente fala de e-commerce, igual você falou, a gente tem as indústrias, temos os varejistas, temos as DNVBs, tem né? Empresa B2B também. Esse é um outro B2B. Ponto que a gente pode trazer. Então vamos tentar direcionar para o pessoal que está ouvindo o que a gente viu funcionar para cada modelo desse. Vai ser difícil a gente entrar em todos os setores que a gente atendeu, tá, gente? Mas vamos tentar pegar assim uma base para que você consiga analisar a sua operação e ver o que melhor se encaixa. Vamos começar pelo mais comum, que é aquele B2C ali, o varejista, né? Então, qual que é o principal ponto ali dele? Geralmente, a maioria deles trabalham revendendo produtos, multimarcas, né? Independente do setor, se trabalha com calçado, moda, saúde, enfim. Então, o modelo é comprar bem, ter boas negociações para que você consiga vender bem com uma margem maior e, obviamente, ter giro, né? E aí, o que pega nesse segmento que eu reparo muito, Flávio? Muita empresa consegue iniciar um e-commerce e até tracionar bem porque ele vende produtos que já possuem uma demanda. E já tem às vezes uma marca, né? Uma loja multimarca, né? Exato. Então, beleza, a gente pode falar aí um exemplo de segmento de moda, né? Temos várias marcas pré-definidas, ele monta um e-commerce, ele vai revender esses produtos. O que acontece dali para frente, pessoal? É que mesmo dentro desse B2C, você vai ter dois modelos. Então,
você tem a marca que ela é indústria. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Ele tem um ponto físico lá, ele montou uma loja de moda, por exemplo. Ele é o fabricante, ou ele recompra esse produto e ele vai lá e cola a marca dele. Tipo assim, isso daí é a marca dele. Então ele não vai precisar... Ele vai ter duas alavancas. Ou ele não vai conseguir a demanda que tem sobre essa marca, e daí ele vai precisar construir a marca dele. Ou se for o inverso, ele vai ter que trabalhar em cima da marca que já está construída e ele está revendendo. Mas é esse o exemplo que a gente vai pegar primeiro. O que ele revende que já tem um branding forte. Os produtos têm um branding forte. Ele trabalha marcas que já estão posicionadas. Nesse caso, é comum que ele sejam negócios com margens menores. Sim. Gente, não é margem baixíssima, é menor. Por quê? Porque você tem o custo do produto. Obviamente, tem outros players que vendem a mesma coisa que você, e obviamente aí você vai ter que trabalhar outros mecanismos para que o consumidor queira comprar de você. Então vamos pensar assim, ó, ele tem marcas fortes, ele vende ali, vamos pegar calçado, mais fácil de lembrar algumas marcas. Você tem o quê? Nike, Adidas, dentre outras, por exemplo. Dá até pra gente pegar assim, por exemplo, o que seria esse... varejista B2C multimarca. Então, se a gente for pegar segmento de calçados, você tem ali, por exemplo, a Centauro. Ótimo, então, acho que é um ótimo Centauro, exemplo. Ela não tem a marca dela, não sei se ela tem um produto específico, mas ela revende marcas que têm muita demanda sobre aquele produto. Mas a Nike e a Adidas também tem a loja dela. Eles também podem vender diretamente. E aí você entra em dois âmbitos de negociação diretamente com o consumidor. Mas eu entendi seu exemplo, mas se quiser... É porque meu exemplo é o seguinte. Nesse cenário, você usou bem a Centauro. Hoje a marca Centauro ela é bem reconhecida. Então, mas aí a gente vai falar que para o varejista multimarca ele sair da margem... que ele sofre hoje... Ele vai investir na própria marca. Ele vai ter que fazer isso, e é o que nenhum tem consciência, a gente vai falar sobre isso. A gente vai puxar, mas qual que é o ponto aqui que eu acho que é interessante pensar? Quando ele inicia, ele descobre uma oportunidade, ele fala, cara, esses produtos aqui têm demanda, as pessoas estão buscando ali no Google, descobrir bons fornecedores, distribuidores, vou comprar e vou começar a fazer o processo. Top, é um varejo, né? Então, o que ele começa a fazer no digital, pessoal? É natural que se comece... nesse caso, ele vai começar a investir, na grande maioria das vezes, em campanhas no Google. Tá? Por quê? Porque já tem gente buscando aquelas marcas. Beleza? Até aí não tem nada errado. Vai chegar uma dada hora que ele vai conseguir crescer, ele vai aumentando o investimento dele em mídia, ele vai abrindo um pouco o planejamento dele, investindo mais em categorias, às vezes que ele não conseguia, porque o orçamento no começo era menor, ele vai subindo. Mesmo que ele cresça, o custo, né, para você captar essa demanda que é grande, mas o custo para você captar essa demanda ele é mais caro, porque você tem muita empresa também vendendo a mesma coisa no digital, usando as mesmas mídias pagas, e obviamente isso se torna mais caro. Então, aí, para ele conseguir ter uma performance boa nessa questão, o que vai influenciar é o que ele oferta de valor para o mercado como um todo. E o que significa uma boa oferta? Não é simplesmente você ter uma marca muito legal de produto, fazer um bom anúncio e vender. É o que a tua empresa tem de diferente. Tem empresa que vende a mesma coisa que a outra. E o que ela ganha? Ela ganha no envio. Ela envia no mesmo dia. Esse é um atributo diferencial desse cara. Exato. Outro é no preço. Muita gente às vezes fala, né? Poxa, o preço não é importante, dá para vender por qualquer valor. Depende. Se você trabalha em um segmento que de certa forma é um commodity, é preço, tá? Mas, até para você entrar, Flávio. Mas aí o que acontece? É legal ele avaliar o que torna diferente
a oferta dele. Então eu dei um exemplo, né, do envio, você tem um exemplo de custo de frete, você tem benefícios que você gera. Então hoje a gente vê muito varejista trabalhando muito bem questão de programas de fidelidade, estratégias de retenção, para que aquele consumidor ele compre, ele saiba que ele pode ganhar um benefício a mais dentro dessa loja. Então esses são alguns dos exemplos, tá? E aí eu vou passar para você agora nessa questão que a gente falou de marca. Você falou da Centauro, baita marca porque, que revende. Ó, por exemplo, em questão de se diferenciar no mercado, e aí vai depender muito, mesmo você sendo uma multimarca, quem que você atende. Tem clientes nossos que trabalham ali, multimarca, trabalha com classe A e B, as lojas estão posicionadas nos shoppings de todo o Brasil, classe A e B, isso daí é uma forma de você se diferenciar. Eles vão para o exterior compreender e conversar com os fornecedores de lá para trazer produtos exclusivos que as outras empresas multimarcas não trabalham. Então eu já estou aqui me diferenciando em produto. Então, mesmo trabalhando com essas marcas, Nike, Adidas e por aí vai, Vans, eu trago os produtos de fora, que eu fui buscar a exclusividade de produto. E aí tem até um outro ponto, né? Que quando você começa a entrar nesse mercado mais de classe A e B, o público e o consumidor, mesmo você sendo uma multimarca, ele busca a exclusividade. Então, Perfeito. Quando você está atendendo esse público, a gente não trabalha com cupom de desconto. E aí é bizarro isso, porque para quem está no e-commerce, às vezes tem essa dificuldade de, às vezes eu só fico vendendo com cupom. A agência que eu trabalho fala que só vai vender com cupom. Assim, o cupom... Ou aplicar um desconto o tempo inteiro, eu não acho o problema o cupom. O cupom ele é importante, ele é um benefício comercial baseado numa condição que incentive aquele consumidor a comprar e te trazendo a margem que você quer. Não vejo que é o problema o cupom. Mas qual que é o ponto desses produtos exclusivos? E se você é uma multimarca e trabalha com esse público classe A e B, na questão de não dar o cupom, porque o consumidor lá na ponta, na hora que ele estiver entrando numa balada, num shopping, em qualquer lugar, ele não quer ver outras pessoas utilizando aquele produto. Entendeu? Então, que nem tem uma marca que a gente trabalha e, cara, uns 6 meses atrás começou a ter... Voltou o Adidas Samba, né? Por exemplo. Esse produto estava bombando na Europa e nos Estados Unidos. Trouxe como tendência de lá. As consumidoras dessa marca começaram a utilizar. Só que, assim, tem o grau de influência, que as outras pessoas elas admiram essas pessoas de classe B e A e por aí vai monitorando o que elas usam. E aí que começa a ser mais popular o uso desse produto. O que a pessoa ali da classe A e B ela faz? Ela descarta o uso desse produto. Se você tiver esse produto na sua loja, você se posiciona... Eu tô falando de posicionamento de marca. E se você continua se posicionando desse jeito, sem trazer tendências e exclusividade, você já perde esse diferencial. Então, aí entra dentro desse atributo que a gente está comentando. Eu começo a sofrer de margem. E o que eu vejo ao longo desses anos? Pontos relacionados a, quando a gente está falando de uma operação B2C, multimarca, que revende produtos, tem a margem apertada, essa margem ela vai caindo. E aí, quando a gente entra ali mais no aspecto tático e operacional de campanha, eles querem gerar demanda para a marca. Sendo que, por você ser um varejista e você comprou esse produto da indústria, você tem que captar você a demanda. tem que captar essa demanda que já existe de consciência sobre a marca da forma mais eficiente possível. E a geração de demanda não é sobre a marca que você está vendendo. É sobre a sua própria marca, da sua própria loja, da sua rede. Então, você tem que criar uma forma onde comprar da sua loja seja a melhor conveniência para o cliente. Perfeito. Seja condições comerciais, seja, envio, seja uma série de coisas que precisam ser implementadas dentro de uma operação. O que ele está trazendo, pessoal, de uma forma bem direta, é o seguinte: a indústria ela já investe no branding daqueles produtos.
ok? Então, se você é um varejista, o primeiro passo é você captar essa demanda. Você capta essa demanda que já tem consciência sobre isso. E quando você for investir na marca, a marca que tem que ser investida é a sua. Você que tem que ser a referência na venda daqueles produtos. É isso que dá diferença. Vou dar um exemplo. Sei lá, tô aqui com o iPhone. Beleza, tô aqui com o iPhone e tal. Cara, eu não vou falar... eu vou falar que eu tenho um iPhone, sim, mas eu vou falar da minha marca que revende esse iPhone. Por exemplo, uma ação de estratégia de mídia de reconhecimento. Eu vou fazer, por exemplo, uma estratégia com influenciadores. Legal. Eu não vou falar da Apple, que a Apple é a melhor marca do mundo. Eu vou falar aqui, para você comprar a Apple, a melhor loja é a minha, entendeu? Eu envio rápido, tem garantia de, sei lá, 16 meses. Então, eu vou trazendo todos esses atributos e é isso que vai criar o diferencial para quando eu estou revendendo o produto. Então, isso já entra ali numa operação mais B2C. Legal. Agora, a gente está falando da Centauro. Cara, a Centauro ela foi desenvolvendo a marca dela. Então, por que a gente está falando da Centauro? Entendeu? Exato. Veio essa marca em mente como multimarca que revende produtos Nike, Adidas e por aí. E assim, entrando no aspecto também agora financeiro de resultado de investimento, investimento em mídia, por exemplo, conforme vai crescendo a força dessa marca, você começa a ter campanhas que são mais direcionadas à marca do que propriamente ao produto. Geralmente são as campanhas mais baratas que a gente vê em relação a custo de conversão. Então, basicamente, pessoal, você tem ali anúncios dinâmicos, né, PMax, o que for que você usa na parte tática aí do teu negócio. Estes anúncios de produto, de categoria de produto, ou termos que você utiliza, eles tendem a ser muito mais caros do que o anúncio da sua marca. Geralmente o anúncio da sua marca tem um CPC menor, porque os usuários já te conhecem, tem um nível de intenção maior em comprar de você ou avaliar produtos que tem no seu e-commerce, e você consegue ter um controle melhor ali. Então, a nossa dica para vocês, e até a gente fala isso para os nossos clientes, que é um baita de um trabalho, mas vale a pena, é cada vez mais aumentar a busca pela sua marca. Isso torna aí o teu investimento em marketing mais eficiente. Agora, vamos pular para a indústria, que eu acho que é legal falar também, né? A gente está tendo muita oportunidade no D2C, então tem muita indústria entrando para investir, criando canal direto, investindo em mídia, tentando entender como a dinâmica funciona. Só que nesse caso, o maior desafio que eu vejo da indústria é entender como esse jogo de venda direto ao consumidor funciona. Porque muitas sempre operaram no modelo tradicional e aí pensa em criar um e-commerce, investe e às vezes fica patinando por não entender como que esse negócio funciona. Assim, tem alguns tipos de indústria que eles não estão tão habituados, né? Dentro do... Assim, se conectar diretamente ali com o consumidor. Se a gente for pegar o segmento de moda, tem muita indústria de moda que lançou a sua própria marca, cara, década de 70, 80, 90, 2000 e por aí vai. Aí tem as lojas físicas, aí montou e-commerce. Para essas marcas é mais tranquilo. Eles já sabem como funcionam a relação com o consumidor final. Muitas delas até franquearam também as suas lojas, né? Então, às vezes tem a indústria ali que... Indústria têxtil, cara, bombando de vendas, anos 80, 90. Viu como uma forma de expandir através quando teve aquele boom das franquias. Então, aí, cara, pegou pessoas boas que já sabiam ampliar a rede no físico para distribuir, mas as operações que elas têm mais dificuldades assim, operação de 2C, que sai ali do B2B de relação com o varejista e distribuidor e vai lidar com o consumidor final, cara, assim, são as operações que estavam dentro de um supermercado. Então, eu vou falar ali de uma operação de cosmético, higiene pessoal, eu vou falar de uma, cara, cama, mesa e banho, por exemplo. Essas operações, elas não tinham conexão com o consumidor final.
E elas estão criando agora essa conexão com o consumidor final. Qual que é o principal que eu vejo de oportunidade e são as dificuldades dessas operações? Eles competem, porque eles competem com os clientes deles, muitas vezes. Então, cara, eu tô na minha operação aqui, indústria B2B, vendendo ali pro varejista, e aí o cara tá vendendo na própria loja dele, ele tá vendendo nos marketplaces. Eu acabo tendo que lidar como que eu vou fazer essa precificação para que ele não venha em mim e fale assim, se você continuar desse jeito eu não vou comprar, porque senão para mim não funciona em questão de margem. E aí muitos desses também não tem um mix de produto. Ele às vezes é bem segmentado, mix de produto. E aí o que acontece dentro disso? Então, quando eu jogo a minha loja ali, eu tenho que trabalhar às vezes com um produto mais caro, ou às vezes eu vou ter que desenvolver uma linha de produtos exclusivas, porque os meus clientes B2B não virem em cima de mim e falar, cara, se você continuar desse jeito, eu não vou comprar mais o seu produto, porque o outro lá não faz isso. Entendeu? Quando eu crio um canal direto. Outro ponto pontos relacionados à LTV. Por eu ter um produto, às vezes, muito específico, eu não consigo gerar uma recompra. É diferente se eu for num supermercado. Eu compro o seu produto lá, eu coloco no meu carrinho, mas eu coloco vários outros produtos juntos. Entende? Então, a dificuldade do D2C é lidar com isso no consumidor. Mas, assim, quando você entra numa operação digital D2C, eu vejo que a indústria, por ela fabricar, ela tem que investir muito em P&D, cara. Tipo, eu vejo o meu comportamento lá com o consumidor final, eu puxo esses dados, desenvolvo o produto. Eu vou criando um mix de produtos mais robusto para que fique viável da pessoa consumir dentro do meu e-commerce. Entendeu? A gente teve caso de case nosso que era uma marca de indústria, segmento de moda praia, e a gente via, entrando bem técnico mesmo, você tem aquela configuração lá do Google Analytics que dá para você ver as pesquisas internas, tinha pessoa pesquisando plus size. Não sei se você lembra desse caso. Lembro. Só vendia fitness. Entrava muito, não era pouco, era bastante consumidor plus size. A gente falou assim, vocês viram esse dado aqui? Cara, 2 meses depois já tinha uma linha plus size rodando dentro da operação e vendendo. Então, que como o legal dessa questão aí que você está comentando é que eles tinham já várias categorias no e-commerce sendo trabalhadas. Então você imagina, no posicionamento que a marca já tinha, principalmente com o público feminino, que era o que mais comprava, certeza que tinha uma fatia grande de pessoas que precisavam de uma categoria plus size ali. E aí você imagina, por um bom tempo isso já acontecendo e a indústria ali não tinha o hábito de fazer essa análise. Ver informação digital, né? Pegar essas informações. O que a gente estava conversando ontem com um cliente, né? O que acontece? Na gestão desse cliente, a gente tem uma pessoa muito nova, da nossa geração digital, entende todas as operações, e uma outra parte da gestão, uma pessoa mais velha. E aí o que acontece? Essa pessoa mais nova, ela tá na venda, e a pessoa mais velha, ela tá na compra. Sim. E aí, pela visão antiga, eu vou lá pro fornecedor, eu compro um produto barato, ou desova esse produto. E a gente tentando educar nela. Não, cara, dá pra ver pelo digital o quanto de demanda tem sobre esse produto antes de você ir lá comprar esse produto. Exato. E você vê a necessidade se o consumidor, no momento, eles realmente querem. Se você faz isso e utiliza essas informações digitais, aí eu vou passar alguma dica de algumas ferramentas. Você pode utilizar o Google Trends, você pode utilizar o Keyword Planner do Google, você pode utilizar SEMrush, SimilarWeb, N ferramentas que você pode utilizar para... Cara, vamos compreender como que está a demanda sobre esses produtos antes de comprar eles. É uma mecânica inversa. E talvez isso, para muita gente que estiver ouvindo, seja desafiador, né? Poxa, eu sempre me relacionei com a indústria
negociava, comprava para depois vender. Então, gente, tenta pensar o seguinte. Hoje tem muita ferramenta legal que o Flávio está comentando para você fazer o inverso e reduzir risco. Não tem coisa pior do que você ter produto encalhado, coisa que não vende. E aí você vai achar que é a tua campanha que tá ruim, que você não tá conseguindo performance. Às vezes é, tá? Às vezes é. Acontece, é verdade. Acontece também. Mas não adianta você estar divulgando um produto que naquele momento não faz sentido pro consumidor. Não faz um. Assim, é o básico do básico do marketing, cara. É tipo. Verdade. Lei da oferta e demanda. Cara, tem pessoa buscando sobre esse produto. E assim, entrando muito dentro disso, é o caso realmente das multimarcas. A pessoa ela quer gerar novas demandas de consumidores para aquele marca e produto, cara, que é a indústria que faz isso. Sim. Antes. Então, precisa ser calibrado muito bem. E ontem a gente estava educando esse cliente a isso, né? E outro ponto que a gente teve a oportunidade de conversar nessa reunião é o quanto muda a forma de se fazer e direcionar investimento dependendo do estágio que a empresa está. Quer partir para os exemplos lá? Pode ser. Vamos compartilhar aqui, pessoal. Vou dar essa introdução legal aqui para vocês. Imagina que você tem uma operação aí batendo esses 300k. Você tem um orçamento ali, às vezes entre 10, 15, 20k, às vezes de mídia. Então você começa a priorizar onde você vai alocar isso. Você não consegue inserir isso em todas as categorias, às vezes, do seu site. Você não consegue trabalhar todo o potencial que você tem de produto porque seu investimento está limitado. Agora, quando você já está no estágio de 900 ou 1 milhão no site, você já tem um poder de investimento maior. E aí o que vai acontecer? A forma que você vai planejar essa alocação, ela tende a mudar. Então eu queria uns exemplos, Flávio. Por exemplo, quando tá aí nessa faixa aí, fase 1, né? Geralmente, quais são os canais que essas operações estão investindo? Cara, como que seria? Faz até para a gente analisa se a marca está pegando a demanda de forma eficiente. Legal. Primeiramente. O que a gente quer dizer disso? Cara, as mídias que... como que eu vou dizer? As mídias padrões que tem o maior inventário possível de gente. O que seria isso na parte prática? Eu vou falar de Google. Eu vou falar de Meta. Eu vou falar muitas vezes até de fazer campanha em YouTube, por exemplo. Eu posso falar até mesmo da própria base do cliente. Aqui. A gente fala. Cara, como que essa operação de e-commerce nessa fase inicial de 300k, ela tá trabalhando com isso. E aí depois a gente pode até entrar em questões mais técnicas se der espaço aqui. Não sei se é eficiente isso, mas por que a gente não trouxe a operação do 0 a 100 mil, de 200 a 300k? A operação de 300k, ela já compreendeu o mercado dela, ela já compreendeu o público que ela vai atender, ela já compreendeu os produtos. Ela está, de certa forma, validada. É um canal de venda validado. Por exemplo, é diferente. Lá no início, a gente já pegou cliente, cara, que faturava 30 conto que começou a vender 2 milhões. Tipo assim, não foi o trabalho de 1 ano isso, pessoal, porque nenhum negócio estaria pronto para lidar com isso. E a gente vai entrar até em outros atributos além de campanha que o gestor de e-commerce, você não vai falar nem isso com a agência, tá? São coisas internas que você vai precisar resolver para assim, que todos os seus fornecedores, seja uma equipe interna, qualquer coisa, consiga performar. Mas quando a gente vai nessa fase de 300k, é olhar, cara, como que está sendo trabalhado, como eficiência esses canais. Às vezes a gente pega o cara trabalhando ali, por exemplo, em Google, só campanha de pesquisa, a gente já pegou muita marca. Não tem nem o básico, né? O Google Merchan ali para conseguir fazer uma campanha de shopping, que é o que mais performa em e-commerce, campanha de shopping. Ela tem uma... Isso é e-commerce de 300 mil, cara, às vezes. Isso, ela tem uma... Quando a gente fala do Google Shopping, ele é importante para você
tá tocando a operação, muito pela questão visual também do produto, gente. Imagina, o Flávio destacou aqui um ponto interessante. Você tem um e-commerce onde tua estrutura tá baseada só em search ali, né, no texto. Dependendo do que você venda, aquilo não convence tanto, né? Exato. Agora, quando você tem o visual do produto sendo exibido, muitas vezes a sua CTR ela é maior, você tem mais tráfego para o teu site, usuário com mais intenção, conversão boa. Então, fica essa dica aí para você revisar também. E assim, beleza, a gente falou de mídias, né, para expandir isso. Mas antes, a gente dá aquele passo para trás porque lá na frente, quando a gente atingir 1 milhão, vocês vão ver a complexidade que vai tornar isso. Que muitas pessoas que estão numa operação menor, de faturamento de 300 mil, não tem essa proporção. Nessa fase, a gente não tem muita verba. Eu tô falando aqui de um e-commerce que ele está investindo entre 15 até 30, né? uns 30k. Tipo assim, geralmente é isso que o e-commerce está investindo. O que você vai precisar fazer se a gente entrar naquela mecânica de growth, cara, quais são os produtos que vão alavancar a minha operação? Quais são os produtos, por isso que eu estava falando, né, da demanda. Quais são os produtos que têm demanda, marcas que eu estou vendendo ou produtos aqui que eu fabrico que tem essa demanda que vão alavancar a operação. Então, se a gente for ir proporcionalmente por uma curva ABC, 80% da verba que você tem aqui vai precisar ser direcionada para esses produtos que vão tracionar a sua operação. Então, o primeiro estágio para você sair aí de 300 e bater 500 é você fazendo isso. Você vai ali garimpar campanha, segmentação, coisas técnicas que dá para fazer, mas é partir para essa parte primeiramente estratégica de quais são os produtos. Dentro disso, até trazendo exemplo como operação, depois a gente coloca no link, muitas vezes que a gente faz nas operações. Às vezes eu vendo só para São Paulo. E aí você pode expandir para outra região. Mas, Flávio, o e-commerce ele pode vender para outra região. Não, aí eu tô falando, pessoal, de direcionar a verba de mídia. É outra coisa. Tipo, só de eu expandir a verba, por exemplo, se eu colocar aqui Rio de Janeiro, já vai ficar mais caro. E às vezes o pessoal acha que quando você seta uma região alta, desculpa, uma região nova na estrutura de campanha, é só setar a região e acabou. Não, você acha, até para incrementar, por exemplo, dentro de uma estrutura de campanha de busca ou de uma PMax, você tem uma distribuição daquele orçamento por dia. Isso. Não, é assim. E a região influencia no custo da mídia. Precisa se atentar. Qualquer ferramenta de mídia que você entrar, seja no Google, no Meta, ninguém explora os relatórios mais avançados ali. A pessoa ela fica olhando assim, essa campanha aqui vendeu tanto. Só que ela não olha no micro de, cara, deixa eu ver regiões aqui que venderam. Quanto que eu direcionei para cada região. Dá até para você entrar em cada cidade. E compara isso com o seu Google Analytics, por exemplo. Tipo, pô, tá vindo daqui e tal, como que tá batendo? Então, tudo isso vai otimizando. A melhor forma de você decidir uma região são de duas formas. A sua competitividade de frete. Então, você tem um bom fornecedor... Aí eu já tô saindo de marketing, né? Você tem um bom fornecedor logístico que vai ficar ainda barato expandir para essa região. Então, o primeiro fator é esse, porque... Cara, no e-commerce, a prioridade que o consumidor quer é tempo e o valor do frete. Ou até empresas que forneçam também talvez um processo de fulfillment, por exemplo. Também. Ou, né? Você manda uma parte do estoque para lá. Que fica naquela região, fica mais eficiente em relação à velocidade de entrega, mais barato para o consumidor às vezes, enfim. Hoje tem muita empresa também fornecendo esse tipo de solução, né? E assim, outro fator eu posso ir lá, filtro no meu Google Analytics, as compras orgânicas e diretas. Pô, se eu tô vendendo organicamente para essa região que eu não faço ads, diretamente, quando tem aquele direct ali do Google Analytics, eu também vendo bem para essas regiões, é para essa região que eu vou expandir o ads. Então,
a primeira fase é isso, tá? Então você vai selecionar muito bem os produtos, vai direcionar investimento e também ver se tem oportunidade de expandir região. Já, Felipe, quando a gente está falando aqui fase 2, por exemplo, vou dar um exemplo de a pessoa que já atingiu o quinto... Assim, pessoal, não é Uma passo a passo. né? Não uma escadinha, mas é algo que você pode utilizar como base. Você vai ter um momento de expansão, que a gente fala de canais. E assim, é parar de depender de... Nessa parte aqui, é parar de depender de Google, é parar... Ó. Você precisa parar de depender suas vendas desses canais. Eu posso fazer um adendo nisso aí? Pode. Ó, na minha experiência, eu vou chutar um Não, tem até e-commerce percentual. que a gente conhece que tá nesse patamar aqui, que depende ainda Vou desses chutar canais. um percentual, gente, para vocês que estão nos ouvindo. Vocês não têm ideia do quanto de empresa eu conheço que está nesse quadrante aqui, ó. É Google e Meta só. Às vezes, desculpa a palavra, o orgânico, uma estratégia de SEO, às vezes é porcamente feita. Uhum. Cara, você vai falar de CRM, esquece o que existe, campanha de e-mail marketing, que geralmente é feita daquele jeito, né? Tem uma programação e envia para todo mundo a mesma coisa, e acho que é CRM. Então, assim, esse ponto que o Flávio tá trazendo, gente, é legal assim, vocês refletirem. Por quê? Você vai crescendo o teu estágio ali de estrutura e faturamento, a pior coisa é dependência. Da mesma forma que estrategicamente, se você revende, você não pode depender de um fornecedor só. Quando você fala de canal de tráfego para o seu site, para o teu e-commerce, não faz sentido também, né? Esse momento aqui ele é decisivo porque é um momento que a gente fala de montar a maquininha de aquisição. Aqui, assim, você já tem muita coisa validada em Google, já tem muita coisa validada em Meta. Mas quais canais eu posso expandir? Vai depender muito do público, do Vamos produto. destacar o seguinte também, existem os canais vou chamar de canais de tráfego. Isso, que são as origens, né? E existem os canais de venda. Será que a galera sabe qual é a diferença? Eu posso explicar aqui, aí você pode entrar. Pessoal, canal de tráfego, ou origem tráfego, é tudo que traz visita para o teu site. Cada um desses canais, eles contribuem com um percentual da receita geral. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Google Ads, ele é um canal de tráfego. Meta Ads é um canal. Mídia programática, se você faz Criteo, mais um canal ou outra mídia, tá, gente? Se você investe em influenciadores e traqueia ali uma campanha com eles, combinando, né, um valor por venda. Exato. Mais um canalzinho, você entre mais um que é o afiliado, mais um canalzinho. Então, você vai compondo, então você tem suas origens de tráfego, tá? E aí, é importante você avaliar o que pode encaixar para você, né? Porque às vezes você tem um produto que vai performar muito bem usando uma verba um pouco mais direcionada para um Meta, às vezes para um Google, às vezes para uma programática, às vezes eu já conheci operações que trabalham com mais... Cara, eu vou falar um número aqui, eu achei incrível. Eu conheci uma operação de produtos acho que era nutrição, se eu não me engano, que trabalha com mais de 10 mil micro-influenciadores. Então imagina essa soma, né? 10 mil canais diferentes. Um único... Imagina assim, ó, eu tenho um único canal influenciador e quando eu abro esse canal eu tenho 10 mil fontes de audiência para a loja. E assim, o influenciador é legal que, cara, você trabalha muito bem o momento de reconhecimento da sua marca e consideração, né? Muitas vezes você consegue fazer as duas juntas. Então, é que você tem pelo aspecto de comunicação, né? Você tem um apelo, né, Flávio? Por exemplo, você pega o influenciador, aquele que você gosta muito, às vezes ele nem precisa falar para você comprar. Ele mostra o que ele tá usando, você gosta tanto. Parece ser bom isso daí. Você fala, pô, cara, o cara usa aquela camisa... Ele nem falou. Ele só falou que ele adora. Ah, eu adoro essa marca e tal.
É assim, gente, influência, o influenciador é isso. Ele influencia na consideração na hora de tomar decisão. É porque... É mesmo? Aí, ó. Nosso... Tá vendo? Aí, isso na uma tatuagem. Uma tatuagem. Porque que você segue, você curtiu e, pô, vou fazer igual. Você vê que incrível? Cara, é inspiração, né? E assim, por que a gente colocou origens? Porque daí fica mais fácil de você entender ali dentro do Google Analytics, origem mídia, né? Agora entrando em parte, canais de aquisição de vendas, aí já entra outra coisa. Eu vou falar aqui de televendas, eu vou falar do e-commerce, eu vou falar do WhatsApp, eu posso falar do aplicativo. A gente pode falar dos marketplaces que também Posso entrariam falar, aí, verdade. né? Posso falar de marketplace aqui. Então, isso são canais, por quê? São os canais que eu vou fazer a conversão de vendas ali dentro da... Então é importante vocês entenderem essa diferença, né? De o que é uma máquina de aquisição origem, que é tudo que eu controlo para levar tráfego ali para o browser, né? Quando a gente fala de e-commerce, e tudo que é o canal de aquisição de vendas digitais. E vale se atentar assim, né? Hoje a gente usa muito, pelo menos no nosso mercado B2B de serviço, a galera de tecnologia e startup que trabalha com SaaS, a gente usa muito aquele termo inside sales, né? Ou seja, aquela venda interna. Você tem ali uma venda talvez consultiva e tudo mais. O que acontece? Você pega o televendas ali, que o Flávio destacou, você também pode transformar o seu televendas num canal de venda mais estratégico e não só transacional. O que seria isso? O televendas mais tradicional ou um transacional, como que ele funcionaria? Você liga... informa suas dúvidas, talvez, e aquele processo, né, é um processo sem muita relação. A pessoa te atende e vai te... Eu vou dar um exemplo, assim, que a gente... Tem mais? Só um pouquinho. Eu acredito que um gestor de e-commerce, sabe quando você tá com aquela meta para bater, e aí você vira pra agência e fala assim, se a gente colocar mais 20 mil, vende... E aí você coloca os 20 mil e não vende. E aí você fica frustrado. Por que você fica frustrado? Muitas vezes não tem demanda sobre o produto. E aí você às vezes você só investiu mais mídia, e essa informação aí que um fornecedor de marketing precisa te trazer às vezes você investiu mídia para o mesmo público. Esse é o primeiro ponto. O que eu faria quando e a gente aconselha os clientes a fazerem? Cara, pega aquela sua base, não vou nem falar para você, nem e-mail marketing, quando a gente tá falando de televendas e WhatsApp. Cara, lista ali, você tem 10 mil clientes, coloca para entrar em contato com 100 clientes por dia, pelo menos mandando mensagens, ofertando o produto. Ativamente. Você vai ver como que você vai bater a meta. Tipo assim. E se você tiver um CRM, melhor ainda para fazer melhor isso. Ainda. Porque você tem histórico de interação e compra se esse cara já comprou de você. Isso ajuda muito na abordagem também, numa comunicação. Eu vou instigar aqui um pouco. Às vezes me parece que é uma gestão automatizada e preguiçosa. Tipo, eu preciso atingir o resultado, eu preciso bater uma meta. Muitas vezes você precisa ir ao mercado ativamente para conseguir fazer essas vendas. Não tem como. Às vezes não vai ser a campanha, vai ser nada disso. E é muito mais fácil. Eu pego uma lista ali, planilhada, se você não tem um CRM, planilha mesmo, número de telefone, WhatsApp, pega a sua equipe e canta, cara. Manda mensagem, porque vai bater a meta, vai atingir o resultado. A gente já viu vários clientes fazendo isso e, assim... Aqui a gente está falando de montar uma máquina de aquisição de vendas. Tipo, se tiver essas ativações além do passivo, né? Então, o que eu quero dizer que é passivo? Quando você está fazendo uma campanha, um anúncio, dá a impressão que é ativo. Mas é uma ação passiva. Por quê? Passiva que a gente parte do pressuposto que para gerar aquela venda, a gente precisa que o cliente clique no nosso anúncio e ele compre. Entendeu?
Quando a gente parte para uma ação mais ativa, e aí a galera entra tipo naquela, assim, é a clássica empresa que não bate meta. Não, hoje em dia ninguém quer receber um contato. Cara, ninguém quer receber um contato de um produto que não faça sentido. Não faça sentido para ele. Exato. Tipo, se você tá com o melhor produto pro momento dele, se tem uma boa condição comercial e tudo faça sentido, vai gerar venda. Exato. Então, eu acho assim, tem que tirar um pouco, em aspecto de gestão do e-commerce, o que a gente fala de sair da caixinha. Muitas vezes os gestores que estão ouvindo nem pensaram nisso. Eu posso ter certeza, se você entrar em 100 contatos, mandar mensagem ali, 100 mensagens por dia, cara, se converter 3%... E se o ticket médio for de R$200, não, você detalhe, já tem R$600 de venda. E detalhe, gente, o que é interessante você pensar nessa ação ativa pro e-commerce? Porque você tem histórico de relação com o cliente. Não é uma prospecção do zero. Você vai ativamente fazer alguém que nunca viu o seu e-commerce a comprar. A gente está falando de ser ativo em cima da base. Muitas vezes, né? A gente já lidou, né, Flávio? Às vezes com operação que você vai avaliar quantos contatos e-commerce já tem. Ao longo do nosso tempo a gente tem 400 mil contatos. Aí o que você faz amanhã? Não manda nem Não, eles estão lá salvos, né? Às vezes a gente dispara uma newsletter e... Gente, assim, tem muita oportunidade. E aí você para pensar assim, ó. Vou passar para não ficar muito no televendas, mas eu queria falar a questão do Inside Sales. Se você também treinar e moldar a sua equipe para ela ser também um pouquinho mais consultiva, ela ser mais personalizada na abordagem, você vai ter não só uma conversão legal, mas uma percepção do teu cliente muito diferenciada. Uma vez eu conversei com uma operação de e-commerce especializada em produtos de academia. Obviamente aí o produto ele é mais complexo que um tênis, né? Que uma roupa. Mas o que eu achei legal? Foi o primeiro e-commerce que eu vi que quase que 30% a 40% da receita era representada pela equipe de Inside Sales, que era treinada para ajudar os donos de academia a comprar, escolher melhor as linhas de produto. Então, não era simplesmente o produto no site, traz tráfego e deixa o cara se virar lá. É um produto de alta complexidade. Não, é assim, se o gestor hoje do e-commerce, de marketing, ou até mesmo o dono da operação de e-commerce, ele quer elevar o patamar dele, ele tem que sair da bolha do Google. Tipo assim, todos que você conversa, não, a gente já faz isso e tal. Ele não expande estrategicamente a visão dele que, cara, o objetivo dele é fazer a empresa dele crescer. O objetivo do gestor é fazer a empresa crescer, cara, dar lucro, tipo assim, todos esses pontos. O objetivo do gestor atingir esses resultados. E é obrigação dele pensar nesses caminhos estratégicos. Porque, sabe o que acontece com muito gestor? Cara, a gente já lidou com vários. O cara senta, ele chega lá na operação de e-commerce dele, ele deixa o Google Analytics dele logado, e aí ele fica naquele relatório real time do... Assim, pessoal, ficar olhando aquilo o dia inteiro não vai mudar ponteiro. E aí ele fica aflito, né? Porque ele fica assim, o que tá acontecendo? Tal. Para ter a mudança de vendas e atingir esses resultados, você ir crescendo, precisa-se ter novas ações. Sempre. E aí é o seguinte, passando para os demais, né? WhatsApp também, pessoal. Baita oportunidade. Vocês não têm noção do quanto que tem empresa que arrebenta de vender bem sem passar pelo site. Sem passar pelo site. E vamos pensar o seguinte, e-commerce é comércio, vou falar literalmente. O comércio eletrônico não é o site. O site é parte da estratégia de venda. O e-commerce ele é qualquer venda que a gente consiga fazer digitalmente. Se você vende pelo seu direct produtos, você tem lá você envia um linkzinho de checkout, planeja, envia, você está fazendo um comércio eletronicamente falando. Então você tem que usar da melhor forma possível esses recursos, né? Então, o WhatsApp, tem muita pesquisa que a gente acompanha que informa a taxa de conversão que esse canal gera.
Tem mercados que atingem até 6%. E ela é muito maior do que o e-commerce tradicional ali do browser. Se você pegar o site, vamos falar o tradicional site, 1% a 1,5%, segmentos mais nichados passam de 2 para cima. Mas na maioria, média, vai chegar a 1 a 1,5%. Então agora você tem um canal que vai até 6%, é ótimo. Só que você tem que pensar como que ele é trabalhado. Não é pegar o WhatsApp, botar uma boa tecnologia e trabalhar de qualquer forma. Tem que pensar se você vai usar ele como um canal para levar novidade, se você quer criar, às vezes, uma comunidade com essa base de clientes para acompanhar a novidade da empresa. Tem que avaliar onde o seu cliente ele está, o que ele gosta, né? Como ele gosta de receber. Passando por mais um rapidinho, Flávio, aplicativos, né? Acho que isso é interessante também. Chega uma dada hora também, pessoal, que começa a investir. Hoje em dia tá até mais fácil, né? Essa questão de hoje em dia tem solução. Você não precisa nem contratar uma empresa para desenvolver um aplicativo próprio. Exato. Você tem soluções em SaaS. Você adapta o e-commerce dentro. Você tem adaptação, enfim. Você tem um aplicativo. Agora, vamos tentar pensar no aplicativo, pessoal, sem aquele aspecto legal. Né? Nossa, aplicativo. Minha empresa tem um aplicativo. Pra que legal. Não é questão de ser legal. É questão do seguinte. Quando você tem um app, o mais importante, né, existe a fase do download, né, Flávio? Você lembra quando a gente atuou com SaaS? A gente teve um projeto, gente, muito legal de app. Nossa, faz muito tempo isso nesse ciclo, muito tempo. Onde nós tínhamos que ajudar numa empresa que era um app local, né, a captar clientes para usar o app. Então, qual que é a primeira fase do app para o seu e-commerce? São os downloads. Fazer as pessoas baixarem. Só que não acaba aí. Nossa, olha que legal, toda a minha base de clientes baixou o app. As pessoas deletam o app. Deletam o app. Tem pesquisas também que mostram lá o quanto que usa e quanto não usa. Mas a ideia é usar o app. Tá? Por quê? Se eu tenho clientes ali utilizando o app, eu posso mandar um push às vezes, né? Eu posso mandar uma comunicação por ele. Se eu for comparar o custo de eu me comunicar com esse cliente versus o que eu boto no Google Ads do que o Meta Ads, ele é mais barato muitas vezes. Então ele é utilizado como uma estratégia de melhorar a experiência e fidelizar e reter os seus clientes. Então o aplicativo ele acaba sendo muito estratégico nessa questão. Por isso que eu gostei de destacar assim, né, Flávio? Vamos tentar pensar no aplicativo sem aquele lado que é legal, né? Não, clássico. Que massa, que legal de ter. Por ego. Porque ter por ego. Eu quero ter um app na minha empresa porque o meu concorrente tem um app. Não, cara, ele serve para isso. Se ele não atingir esse objetivo, ele não está servindo estrategicamente para sua operação. E por último, a gente tem os marketplaces, né? E aí é uma dinâmica legal da gente falar, né, Flávio? Por quê? Existem e-commerces dos mais variados segmentos que eles começam no marketplace. Passou vários convidados aqui que iniciaram, né? E tem e-commerce que começam por site, depois vai para os marketplaces. E assim, fica a dúvida, né? Não, lá come uma margem, por aí vai. A minha visão você tem que estar em todos os canais possíveis. Tipo, quem falou isso aqui no episódio foi o Vitor do Carrefour. Cara, reprecifica produto se for viável. Assim, você é obrigatório, ainda mais nos dias de hoje, de retail media, né? Que é a mídia dentro da plataforma. São canais que, se eu não me engano, acho que Mercado Livre, a Amazon está representando 50%, eu acho, de transações no comércio eletrônico. Se eu não me engano, o Mercado Livre passa um pouquinho já de 50% da América Latina. Hoje em dia, fora do Brasil, a Amazon acaba até substituindo um Google, por exemplo. A galera já vai pesquisar lá dentro. Então, a gente tem visto de perto também, pessoal, como que essa etapa de retail media ela vem impactando. O que seria isso também? Além de você estar nos marketplaces, você também faz investimento de mídia lá dentro. E por que essa mecânica ela existe olhando dos dois lados? Para o marketplace é uma nova fonte de receita, é uma solução nova que ele está trazendo para os lojistas, mas para você que está no e-commerce, é uma forma de você se destacar de outras empresas que estão no mesmo ambiente de venda.
Então, é algo importante. E assim, para quem quiser saber de resultado, pô, mas vale a pena investir em mídia nos marketplaces do que eu só deixar um anúncio orgânico? Vou trazer um pouco da nossa experiência. A maioria das empresas que a gente tem, elas investem. Eu acho que dificilmente a gente tem empresa no marketplace que não faz ads. A maioria faz ads, seja no Shopee, seja no Mercado Livre ou na Amazon. É um canal que ele tem um retorno de investimento, se você acertou produto, é assim, muito grande. Vamos falar do ROAS, né? Ele é alto. E por que ele é alto, pessoal? Porque nós já estamos dentro de um ambiente que o usuário já tem um nível de intenção de compra maior. E assim também, ele não vai. Para o usuário dentro do marketplace, ele não vai comprar só o seu produto, ele vai comprar o seu e mais outros. E às vezes de categorias completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas assim, dessa fase de expansão, assim, se eles ativarem tudo isso, já dá para chegar em 1 milha e fazer isso. É o próximo nível. Já puxa para o pessoal ver. Aqui, deixa eu até reduzir aqui para ficar mais fácil. Eu vou ir diminuindo aqui, porque daí fica mais fácil. Aqui já é muito mais fácil você dobrar. Aqui você já chega ali em 800. Calma aí. Tem 1 milha. Mas antes, Felipe, vamos dar um recado aqui rapidinho. Você que estiver acompanhando no YouTube, o que eu vou pedir para vocês? Se dentro de algum desses temas aqui, você ficou com alguma dúvida, você quer que a gente produza um outro conteúdo, um outro episódio, ou traga um convidado especialista no assunto, deixa o comentário aqui no YouTube, manda pra gente no inbox, seja no @royconcast ou no @cicloecommerce. A gente vai pegar todas as dúvidas, a gente pode trazer aqui dentro dos episódios. E também vai estar rodando aqui na tela o QR Code do Playbook para aumentar a conversão. Tem várias técnicas ali de usabilidade, técnicas de gatilhos comprovadas que dá para você aumentar a conversão. Então, escaneia aí na tela aí também, deixando esses 2 recadinhos. Bacana? Perfeito. E assim, a gente está testando esse conteúdo aqui, nesse formato, pessoal, para agregar valor para vocês, né? A gente tem muito convidado fera, não vai parar no formato de convidados, mas a gente resolveu testar. Então deixa o teu feedback se você gostou desse formato mais prático, essa troca de ideias do que a gente vê funcionar no nosso dia a dia. A ideia é realmente trazer informação real para vocês, obviamente para você ir aplicando na sua operação, testando e fazer com que você cresça, tá? Então esse formato aqui ele é novo e deixa teu feedback que vai ser importante pra gente. Nessa parte, antes de falar de canal, tem algumas outras questões e depois a gente vai se aprofunda em complexidade de produto, por aí vai. Internamente, o que você vai precisar fazer? Não fique dependendo de 1 ou 2 parceiros logísticos. As operações que a gente cuida, que já estão nesse patamar, eles chegam até ter 12 parceiros logísticos. Então, tem N transportadoras, tem correios, tem isso, tem aquilo. Então, não dependa de um só. Veja parceiros logísticos também, aqueles parceiros mais ágeis, que nem, por exemplo, Log, que você consegue ter aquela entrega em até 3, 4 horas. Às vezes, nas regiões próximas que você tem entrega. Essas operações maiores, elas já têm isso, em questão de complexidade. Maiores entre aspas, né? Que estão atingindo 1 milhão por mês. Por quê? Nesse aspecto logístico, nem toda transportadora ou parceiro logístico consegue entregar no mesmo prazo, porque às vezes a malha ali de entrega, logística, é diferente de cada transportadora. Isso barateia o custo de frete para o seu consumidor, porque o que faz a diferença também na taxa de conversão da loja para você adquirir clientes de forma mais barata é o frete. Então, uma dica que eu colocaria aqui é ter mais de 12 parceiros logísticos, se você conseguir gerir isso. Outros pontos que vai acontecer aqui também a expansão. Você vai expandir
canais de aquisição. Você vai também ter aqui também trabalhar bem com CRM. Essas operações mais maduras têm uma base de clientes, possuem estratégias, seja de automação, de e-mail, SMS, N coisas. E expandir também os canais de venda, além dos canais de origem. Então, quando você estiver nesse momento, você precisa já ter olhado para isso. E Flávio, o que entra de complexidade nesse patamar? Para mim, gerenciamento de mix de produtos e investimento. Vocês lembram que lá no primeiro patamar eu comentei, vocês vão selecionar o produto que vai alavancar a operação de vocês para conseguir ir crescendo, tá? Nesse momento, você já tem um mix de produto maior. E aí entra a complexidade de começa, encalhar estoque ali de produto e você tá viciado em sempre direcionar mais verbas para aqueles produtos que fizeram você alavancar o seu crescimento. E aí é um momento que você precisa começar a olhar estrategicamente. Eu pego esse produto, vou para um novo mercado, eu pego esse produto que eu tenho, vou para o mercado que eu já tô e ofereço para os meus clientes, ou expando para um novo mercado, toda aquela tríade, né, que tem estratégica ali, se você expande para um novo mercado, se você desenvolve um produto para o mesmo mercado, é a mesma coisa por e-commerce. Então, aí entra o gerenciamento de mix de produtos e investimento, que é o que a gente estava conversando um pouco ontem com a operação, né? Principalmente essa questão de investimento, é importante entender, pessoal, que chega uma dada hora, se você não aporta mais investimento para abrir esses canais que a gente está comentando, dificilmente você cresce, você acaba batendo um teto. Uma clássica é quando a métrica de sucesso de uma operação, quando se fala-se de marketing ou performance, é só o retorno de investimento, o ROI. Por que eu falo isso? Repito isso várias vezes. Do que adianta ter um ROI de 15 de uma operação de 50k? Às vezes é melhor você ter um ROI de 6 numa operação de 1 milhão. Pensem nisso. Felipe, você está falando para a gente não olhar essa métrica? Não, muito pelo contrário. Ela é uma das métricas, é um dos indicadores que a gente acompanha quando a gente olha o marketing. Mas se a gente olhar isolado, cara, às vezes não faz sentido para você chegar onde você quer. Outro exemplo, e quando você precisa ter ROI negativo em uma categoria, porque você está usando aquela categoria de produto como isca? Se você se basear só em ter ROI positivo em tudo, muitas vezes uma estratégia maior não vai funcionar. O que eu quero dizer também com isso? Às vezes você vai ter um produto que ele é isca, o custo de aquisição dele não faz o mínimo sentido. Você fala assim, cara, por que eu tô fazendo a aquisição desse cliente por esse produto, por esse preço? Mas dependendo do teu negócio, ele compra outras coisas dentro ali. Você pode colocar, por exemplo... Exato. Você pode combar no carrinho sugestões de produtos. Quem faz muito bem isso é o Mercado Livre. Ele faz muito bem esse gatilho de estimular o aumento do ticket. Na hora que você tá no carrinho ali, ele coloca ali uma barrinha. Se você bater tanto de compra, você vai ter o frete grátis. Exato. Eu tenho plena certeza que aquilo faz um aumento do ticket de transação de cada compra ali. Faz sentido. Bom, a gente está chegando no finalzinho desse episódio agora, pessoal. Se você gostou, acompanhou a gente aí no YouTube, não esquece de deixar seu comentário, seu feedback, se inscreva aqui no canal, a gente sempre vai trazer conteúdo bom. Para mim foi muito legal a gente fazer essa troca aqui, né, Flávio? Trazer um pouquinho dessa prática. Diferente, né? Diferente. Para quem estiver ouvindo, né, no Spotify também. Exato. Gente, se você quer pegar tudo isso aqui... Não, no Spotify dá para ver o vídeo hoje em dia também. Verdade, ó. A não ser que você esteja no carro. A não ser que você esteja no carro, não faça isso. Me esqueci desse detalhe. E fica um convite, tá, pessoal? Gostou de tudo isso aqui, mas sente dificuldade em implementar isso?
faz contato com a gente, tá? A gente deixa o QR Code sempre aqui, né, da Ciclo E-Commerce. Você pode conhecer os nossos cases, conhecer as nossas operações, as marcas que a gente cuida e conversa com a gente. Esse é um convite que eu deixo, mesmo porque sempre que você tem uma necessidade e não consegue resolver, outras pessoas têm especialidade de vivência nisso, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo e dinheiro, tá bom? Então fica o meu convite aqui para você conversar com a gente. E algum recado final aí, Flávio, pessoal? Sigam @Ciclo E-Commerce, sigam o Roy com Cash, Instagram, YouTube. Aproveitem, não se sintam acanhados, deixa o comentário, a gente vai ler, a gente vai trazer como tema para os próximos episódios. Fechou. Bom, novamente, agradeço quem acompanhou até aqui. Do nosso lado aqui, a gente deseja muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu, pessoal.